mundo tomado pela corrupção, violência e injustiça, Deus viu que a humanidade, criada à sua imagem e semelhança, havia se afastado de seus planos. O pecado estava em todo lugar, e a terra, que deveria ser um reflexo da sua bondade, agora era dominada pela maldade. Deus tomou uma decisão difícil, mas necessária: destruir a terra e começar de novo. No entanto, no meio de toda a destruição, havia um homem justo e íntegro que andava com Deus: Noé. Noé foi chamado para algo extraordinário: construir uma arca gigantesca e salvar sua família e os animais de um dilúvio catastrófico que destruiu tudo ao redor. Ao longo dessa jornada, ele enfrentou descrença, zombarias e desafios inimagináveis. Sua história, em meio à tragédia e ao juízo de Deus, revela algo profundo: a obediência inabalável a Deus e a fé que persevera diante de adversidades. Mas a história de Noé não é apenas sobre um homem e uma arca. Ela fala sobre o julgamento de Deus, mas também sobre sua misericórdia e sobre como a obediência a Deus pode trazer salvação e renovação. Hoje, vamos explorar como a vida de Noé, em meio à destruição e ao renascimento, nos ensina lições de fé, perseverança e esperança. Antes de mergulharmos na vida de Noé, inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative as notificações. A história de Noé nos desafia a ser fiéis a Deus, mesmo quando não vemos o plano completo. Fique conosco até o final, pois vamos ver como obedecer a Deus pode nos levar a um novo começo, assim como aconteceu com Noé e sua família. Não se esqueça de compartilhar o vídeo com outros para que mais pessoas possam ser tocadas por essa poderosa história de fé. Antes de conhecer Noé, precisamos compreender o estado do mundo na época dele. A Bíblia descreve a humanidade como corrompida e cheia de violência. O pecado havia atingido tal nível que, conforme Gênesis 6:5, Deus observou que a maldade dos homens era grande na terra, e toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era apenas má o tempo todo. A terra estava cheia de violência, e Deus viu que a criação estava irreparável, a ponto de ele decidir destruir a terra e tudo nela. Mas por que Deus escolheu destruir a criação? Ele fez isso porque o pecado havia se espalhado tão profundamente que ele afetava cada parte da vida humana e da terra. Deus não criou a terra para ser corrompida, mas a humanidade, através de suas escolhas, destruiu o propósito original de Deus. Nesse cenário de caos e desolação, Deus encontrou Noé, que andava com ele. Essa era uma escolha diferente, pois em meio ao mal generalizado, Noé era alguém justo e íntegro. Deus viu que Noé não apenas se opunha ao pecado, mas também vivia em fidelidade a Deus. É aqui que Deus decide agir, mostrando sua justiça ao julgar o pecado, mas também sua misericórdia ao salvar Noé e sua família. Noé não era perfeito, mas ele andava com Deus. Isso significa que Noé tinha uma relação íntima com Deus, buscava agradar a Deus em todas as áreas de sua vida e era obediente aos seus comandos. Em meio à decadência moral do mundo, Noé foi fiel a Deus. Imagina a solidão de Noé. Ele vivia em uma geração corrupta, cercado por pessoas que não entendiam sua fé. Mesmo assim, Noé não cedeu à pressão ao seu redor. Ele não se conformou com os caminhos errados do mundo, mas se manteve firme em sua fé e em sua obediência a Deus. Noé é um exemplo de como podemos ser fiéis em tempos difíceis, mesmo quando não vemos apoio de nossos amigos, familiares ou sociedade. Sua vida desafia a nossa fé, lembrando-nos de que obedecer a Deus exige coragem e determinação, mesmo em tempos de grande pressão. Quando Deus revelou a Noé o seu plano, ele deu instruções detalhadas para a construção da arca. A grande arca seria a salvação para Noé e sua família.
Ela deveria ser feita de madeira de cipreste, com compartimentos e uma cobertura de betume e com precisas medidas: 137 metros de comprimento, 23 metros de largura e 14 metros de altura. Noé tinha uma missão monumental pela frente. Ele deveria construir algo gigantesco em um lugar onde não havia necessidade de um barco e onde ninguém sabia o que era o dilúvio. Esse era um desafio que, à primeira vista, parecia absurdo. No entanto, Noé não questionou a ordem de Deus. Ele obedeceu sem hesitar. Esse foi um ato de fé tremenda. Para construir a arca, Noé teve que lidar com perda de tempo e recursos, além de enfrentar as dúvidas internas e a zombaria das pessoas ao seu redor. Ele continuava a preparar o caminho da salvação, mesmo quando ninguém mais acreditava. A Bíblia diz que Noé fez tudo exatamente como Deus ordenou. O trabalho durou mais de 100 anos. Durante esse tempo, Noé teve que ser paciente, não só com o trabalho, mas também com as zombarias e com a solidão espiritual. Além de construir a arca, Noé também foi chamado para proclamar a justiça de Deus. Ele foi um pregador da justiça, alertando as pessoas sobre o iminente juízo de Deus. Noé não ficou em silêncio, mas pregou o arrependimento e chamou todos ao arrependimento. Contudo, as pessoas ao seu redor continuaram a negar a mensagem. Apesar do apelo, ninguém mais se arrependeu. Após o chamado divino e a obediência de Noé na construção da arca, o tempo de preparação chegou ao fim. Deus, então, fez uma promessa de salvação, mas havia uma tarefa final a ser cumprida. Em Gênesis 7:1-3, Deus fala com Noé: "Entre na arca, você e toda a sua família, pois tenho visto que você é justo diante de mim entre esta geração. De todos os animais puros, tome 7 pares, o macho e a fêmea. Dos animais impuros, 1 par, o macho e a fêmea. E também das aves dos céus, 7 pares, o macho e a fêmea, para conservar a sua descendência sobre a face de toda a terra." Deus não apenas comissiona Noé a construir a arca, mas também, com imenso cuidado, define o plano divino de preservação de toda a criação. Quando o momento finalmente chegou, os animais começaram a aparecer, 2 de cada espécie. Eles estavam sendo guiados por Deus. Embora não fosse visível para os outros, havia uma força divina que os atraía até a arca. Imaginemos a cena: leões, elefantes, aves e criaturas de todos os tipos se aproximam em pares, caminhando pela terra seca em direção ao grande barco. A visão era de uma ordem divina. Não houve caos ou resistência. Deus estava no controle e toda a criação se movia em harmonia com o seu plano. Enquanto Noé e sua família completavam os últimos preparativos, Deus falou novamente com ele: "Entre você também e todos os seus na arca, pois tenho visto que você é justo diante de mim em toda esta geração." Com esses últimos palavras de orientação, a porta da arca foi fechada e Deus tomou sua posição. O tempo de destruição havia chegado. A chuva caiu como nunca antes visto, e as águas cobriram a terra por 40 dias e 40 noites. Durante esse tempo, o mundo ao redor foi destruído. O juízo de Deus sobre o pecado foi cumprido. Enquanto a terra era destruída, Noé e sua família estavam protegidos. A arca foi um refúgio de salvação, um símbolo da misericórdia de Deus. Essa parte da história nos mostra que, mesmo quando o juízo de Deus é severo, ele sempre oferece uma via de salvação para aqueles que o buscam. Após os 40 dias de chuva, a terra ficou submersa por mais de 150 dias. Durante esse tempo, Noé e sua família passaram dias de reflexão e espera dentro da arca. A solidão foi grande, mas eles estavam segundos de esperança. Quando as águas começaram a baixar, Noé enviou uma pomba para ver se a terra estava seca. Quando a pomba trouxe de volta um ramo de oliveira, Noé soube que a terra estava pronta para recomeçar.
o dilúvio terminou e a terra foi restaurada. Isso simboliza a renovação e a restauração que Deus traz, mesmo depois do juízo. Após o dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio. Ele colocou o arco-íris no céu como sinal da aliança, um lembrete da fidelidade de Deus e da misericórdia divina. A aliança foi mais do que uma promessa de preservação. Ela foi uma promessa de renovação e esperança para a humanidade. A história de Noé nos ensina muitas lições poderosas sobre fé, obediência e perseverança. Noé não duvidou de Deus, mesmo quando ninguém mais acreditava. Ele confiou em Deus para a salvação e foi um exemplo de fidelidade em tempos de adversidade. Ele é um exemplo de como obedecer a Deus pode nos levar a um novo começo, a uma nova vida. A história de Noé nos desafia a viver pela fé e obediência a Deus, mesmo quando o mundo ao nosso redor está em desordem. Como você tem respondido ao chamado de Deus? Está disposto a viver pela fé, assim como Noé fez? Lembre-se, Deus sempre tem um plano de salvação e sua misericórdia é imensurável. Comente abaixo: eu confio nas promessas de Deus. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo!